Um viajante do futuro afirmou que, em 2025, todos os governos já terão desaparecido e que o Bitcoin já terá sido adotado por toda a humanidade. Será que essa história é mesmo real? Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. No longínquo ano de 2013, um usuário do fórum Reddit publicou um texto em que afirmava ser um viajante do tempo, que estava chegando do ano de 2025. Naquela postagem, o suposto viajante do tempo descreve alguns acontecimentos que tomariam forma nos anos seguintes e que impactariam toda a economia mundial. E isso não eram previsões, ele afirmava estar vindo do futuro, era história para ele. De forma geral, o viajante descreveu eventos envolvendo o Bitcoin, a sua adoção de forma generalizada e os impactos que isso causou na humanidade. Dentre suas afirmações, chama a atenção aquela em que o viajante afirmou que o Bitcoin atingiria o valor de $10 mil em 2017, coisa que de fato aconteceu. Ainda de acordo com suas afirmações, o Bitcoin continuaria sendo adotado de forma contínua, até que, em 2025, o dólar, a última moeda estatal, deixaria de existir. Naquele ano só existiria duas formas de riqueza, conforme diz o viajante do futuro: terra e criptomoedas. Dos 19 milhões de bitcoins minerados até aquele ano, cada ser humano teria, em média, 0,01 bitcoin. Chama bastante atenção o fato de que essa postagem foi feita em 2013, numa época em que o Bitcoin valia algumas centenas de dólares e pouca gente falava sobre o assunto. As afirmações acertadas desse viajante do tempo são impressionantes, uma vez que pouca gente acreditava naquela época que o Bitcoin poderia ir tão longe. E essas afirmações chamam ainda mais a nossa atenção 10 anos depois da publicação daquela postagem em função do atual cenário econômico. Na medida em que vemos sucessivas crises bancárias e uma crescente desconfiança em relação às moedas estatais, também vemos cada vez mais pessoas se interessando pelo Bitcoin. Será então que as moedas estatais deixarão mesmo de existir nos próximos anos, tal como o viajante do tempo descreveu? Mas o viajante do tempo não falava só coisas positivas sobre o Bitcoin. Na verdade, as afirmações dele têm caráter negativo também. De forma geral, ele aponta alguns problemas que teriam acontecido com o uso generalizado do Bitcoin. Em primeiro lugar, ele cita a questão da baixa inflação, ou melhor, o fato de não haver mais qualquer tipo de inflação, uma vez que o Bitcoin é uma moeda de mineração estável e previsível. É natural que a base monetária se estabilize, principalmente num cenário em que moedas estatais não sejam mais utilizadas. De acordo com o viajante do tempo, essa situação resultou numa drástica redução nos investimentos, algo que tem levado a economia mundial a decrescer num ritmo de 2% ao ano. Além dos problemas econômicos, o viajante também afirmou que a adoção do Bitcoin pela maior parte do mundo levou ao colapso dos estados, ao surgimento de grupos criminosos especializados e também a guerras civis. No cômputo geral, o mundo estava terrivelmente pior em 2025 do que em 2013. A postagem do viajante do futuro, portanto, é um alerta para os seres humanos, um pedido para que todos abandonem o projeto do Bitcoin antes que fosse tarde demais. A coisa toda pode parecer até muito impressionante, mas o fato é que a maior parte das afirmações feitas pelo viajante do tempo se mostraram falsas. Ele afirmou, por exemplo, que o Bitcoin atingiria o preço de $100 mil em 2019, aumentando para 1 milhão em 2021. Em ambos os casos, essas previsões falharam, e feio. Além disso, o viajante afirmou, por exemplo, que os detentores de grandes quantias de Bitcoin seriam mortos por criminosos e terroristas. Dentre as primeiras vítimas estariam os gêmeos Winklevoss, que são detentores de uma grande fortuna em Bitcoins. Bem, já estamos em 2023 e os dois irmãos, que supostamente criaram o Facebook original, continuam muito bem vivos. Na verdade, o tal viajante do futuro nada mais é do que um crítico do Bitcoin, amante das políticas ESG. Ele próprio assumiu isso quando fez uma edição da sua postagem original já em 2019. Sua intenção seria alertar para os perigos do Bitcoin, que seria, em sua opinião, um desperdício de energia e de recursos. Ele estaria muito preocupado com os danos ecológicos decorrentes da ação do Bitcoin, uma criptomoeda que, na visão dele, além de ser prejudicial para o meio ambiente, ainda era um jogo especulativo de soma zero. Independente das intenções do viajante do tempo e de suas opiniões sobre o Bitcoin,
O fato é que nós, libertários, também podemos fazer as mesmas previsões que ele fez, e isso sem precisar viajar no tempo. O viajante do tempo acertou ao prever que o Bitcoin seria adotado de forma generalizada e que seu uso levaria ao fim das moedas estatais e, no longo prazo, ao fim do Estado. Todo o restante das previsões, contudo, são uma grande balela que não possui nem fundamentos lógicos nem econômicos. Ao dizer que o fato do Bitcoin não gerar uma grande taxa de inflação é um problema, o viajante demonstra sua total incapacidade econômica. Ele cai no erro de acreditar que a impressão de dinheiro, ou seja, inflação, é capaz de gerar crescimento econômico por si só. Esse é um erro comum. Muitos economistas atualmente acreditam nessa mesma lorota, de que o fato do seu dinheiro depreciar força você a gastar esse dinheiro mais rápido. E isso acabaria sendo benéfico para a economia como um todo. Porém, isso no final das contas acaba gerando uma grande discrepância econômica, com pessoas ricas e capazes de gastar o dinheiro gerando mais dinheiro e as pessoas pobres ficando para trás. No final das contas, um mundo deflacionário é perfeitamente possível e não impede o crescimento econômico, como você pode ver pela questão toda da área de tecnologia. Toda tecnologia nossa é altamente deflacionária. Você compra um iPhone esse ano que vem ele vai estar valendo menos do que ele está valendo esse ano. E, no entanto, ninguém deixa de comprar as coisas por esse motivo. Nós sabemos bem que a inflação, na verdade, apenas piora a economia, criando ciclos econômicos que se mostrarão um grande desastre ao longo dos anos. A inflação prejudica os projetos de longo prazo e rouba o poder aquisitivo dos mais pobres. Moedas fortes e estáveis sustentam economias pujantes e desenvolvidas. Moedas fracas, fortemente inflacionárias, apenas causam pobreza e carestia de itens básicos na sociedade. Além disso, o Bitcoin não é dinheiro de criminosos, nem representa um perigo para o meio ambiente. Ele não é, também, um ativo de investimentos especulativos, embora muita gente o utilize dessa forma, e outros tantos se aproveitem disso para cometer fraudes. O Bitcoin é apenas uma forma descentralizada de dinheiro livre da ação estatal e que concede controle total ao seu detentor, sem que haja um intermediário que possa confiscar os valores a qualquer momento. O Bitcoin é exatamente o oposto da moeda estatal, que é centralizada, pouco confiável e sujeita a extorsões estatais. Em resumo, o Bitcoin é dinheiro de verdade, a moeda estatal é apenas um dinheiro de mentirinha. E conforme os estados continuam desvalorizando suas moedas de forma contínua, mais as pessoas buscam uma alternativa que seja realmente livre da ação estatal. As pessoas não querem mais tolerar a perda do seu poder aquisitivo, nem confisco de poupanças ou impostos extorsivos. Cada vez mais gente quer ter o real controle sobre o seu dinheiro e sobre o seu patrimônio, mantendo ambos longe das garras confiscatórias do Estado. As gerações passadas sequer seriam capazes de sonhar com tal grau de liberdade. E os governos têm tanta consciência do que isso representa para seu próprio poder que eles tentam de todas as formas lutar contra o Bitcoin, mesmo que essa luta seja em vão. Não somos nós que devemos temer o uso do Bitcoin, mas sim os governos, que são os grandes prejudicados nessa história. Na medida em que as pessoas perdem a confiança do dinheiro estatal, coisa que tem acontecido com mais frequência nos últimos tempos, mais gente compreende o valor real do Bitcoin. E esse valor não é medido em dólares nem em reais, mas sim naquilo que o Bitcoin representa para a liberdade individual. Por meio dele, podemos nos tornar livres da tirania monetária a qual os estados submetem a humanidade há tanto tempo. E a tendência natural é que cada vez mais gente pare de aceitar o dinheiro de mentirinha, impresso pelo Estado, por saber que essa falsa moeda não tem valor real. No fim das contas, o viajante do futuro é apenas um usuário esquerdista do Reddit, que não compreendeu de verdade como funciona o Bitcoin. Mas isso não faz diferença, porque a adoção do Bitcoin é um caminho sem volta. Ao contrário do que previu o viajante no tempo, o futuro com o Bitcoin não é apenas promissor, ele é inevitavelmente brilhante. Aquilo que o suposto viajante previu como sendo a causa da miséria humana, a saber, o fim do Estado e da sua moeda, é na verdade a chave para o progresso humano nunca antes visto. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Quintessência, revisado por Donda e narrado por mim, Peter Turguniev. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!